E aí pessoal, hoje eu tô animado fazendo vídeo, viu? Tô aqui, comecei o primeiro vídeo e me empolguei, puxei logo pro segundo para poder dar uma ajudinha a vocês na hora da prova. Então vamos lá. Continuando o assunto que a gente falou sobre hidrostática, também é bom que vocês tenham conhecimento sobre os medidores de pressão. O primeiro medidor de pressão que a gente vai trabalhar aqui é o mais simples de todos, que é um piezômetro. O que é um piezômetro? O piezômetro você vai pegar um tubo, fazer um furo nesse tubo e adicionar uma tubulação, de preferência uma tubulação transparente. O que acontece? Com a pressão dentro desse tubo, a água ou o líquido estabilizar. Essa altura do líquido, que o líquido subiu, ele vai estabilizar. Aí a gente vai pegar essa altura aqui e vai medi-la. Essa altura que você encontrar aqui já vai ser a altura do líquido. Vou botar o exemplo, subir uma altura de 1,5. Então, qual é a pressão nessa tubulação? Você pode usar aquela fórmula, coluna líquida, pressão igual ao peso específico vezes a altura. Vamos supor que esse líquido seja água. Então, a pressão nesse piezômetro vai ser 1.000, que é o peso específico da água, vezes 1,5. Vezes 1,5, que vai resultar 1.500 kgF por metro quadrado. Ou simplesmente você pode pegar essa altura, como a gente falou na aula passada, qual é a pressão desse líquido? 1,5 MCA. Qual é a limitação do piezômetro? Essa altura de medição. Imagine você colocar isso numa tubulação que uma pressão dela varia entre 8 e 10 MCA. Então você vai ter que ter uma tubulação transparente super alta. Como é que você vai fazer essa medição? Não vai fazer, né? Então aqui é para líquidos com a pressão bem baixinha, para poder fazer essa leitura, utilizar o piezômetro. Outro medidor de pressão é o tubo em U. O que é o tubo em U? Justamente por isso, como você não pode trabalhar com piezômetro em tubulações com pressão um pouco maior, você vai colocar vai utilizar o tubo em U, que também é uma tubulação que você faz o furo na superfície, você vai fazer o furo na lateral, colocar uma tubulação, tá certo? E o detalhe aqui é que ao invés da tubulação, se você não mudar esse líquido aqui, ele vai funcionar igual um piezômetro, ele vai subir até a altura, a linha de referência. A jogada aqui é você colocar um líquido muito mais denso, por exemplo, um mercúrio que tem uma densidade de um peso específico, densidade 13,6. Então o que acontece? Essa água aqui, quando você fizer o furo, esse líquido tem uma tendência de subir. Aí você vai e coloca um líquido aqui mais pesado, fazendo com que quando esse líquido empurrar esse outro líquido aqui, essa subida aqui ela seja uma subida menos sentida. Então fica mais fácil de você utilizar esse tipo de manômetro para pressões maiores. Como é que é feito o cálculo? Você vai ter o ponto aqui, vou colocar chamar de ponto A. O somatório das pressões tem que ser igual a zero, que vai ser quando o líquido vai estabilizar. Então eu vou colocar aqui pressão no ponto A. Nós temos aqui agora dois líquidos, aqui ó, esse primeiro líquido, tá bom? E esse segundo líquido aqui que subiu, ó. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha para poder ver melhor. Primeiro líquido aqui, vou botar ele de azul. Esse líquido aqui. E o segundo líquido de vermelho. Como é que eu faço esse somatório aqui? Se eu fizesse um furo, a água iria percorrer esse caminho, não iria? Ó, ela iria descer, depois ela iria subir, não é isso? Aí o que acontece? Todo líquido, esse líquido aqui e esse, eles sempre fazem força para baixo. Aí o que acontece? Quando a força do líquido for igual ao sentido que o líquido faria percorrendo essa tubulação, a gente coloca o sinal positivo. Então esse líquido faz pressão para baixo. Se eu fizesse um furo aqui e não tivesse nenhum líquido, ele iria percorrer. Mesmo sentido, sinal positivo. Que líquido é esse aqui? Vou chamar de líquido 1 e aqui de líquido 2. Então seria líquido 1, seria a pressão devido a esse líquido. A pressão devido a esse líquido vai ser peso específico vezes altura. Para simplificar, líquido 1 vezes uma altura 1, vamos chamar aqui de H1 e essa aqui de H2.
Então seria vezes H1. O outro líquido é a favor ou contra? Você percebe que se eu fizesse o furo aqui, o líquido faria esse percurso. Esse líquido vermelho, ele faz força para baixo. Sentidos opostos, sinal negativo. Então seria líquido 2 vezes uma altura 2, que daria, esse somatório vai dar igual a 0. Certinho? Então esse aqui é o tubo U. O outro medidor de pressão aqui é o manômetro diferencial, que é o mesmo esquema o mesmo esquema. Aqui são os alunos que entraram aqui na minha sala fazendo barulho, mas tudo bem. É o mesmo esquema do tubo U. O que acontece? Se eu tiver uma tubulação, eu quero saber agora qual é a diferença de pressão entre um ponto e outro. Eu vou considerar vamos considerar de A para B. Então, se eu fizesse um furo aqui, a água iria percorrer esse sentido, correto? Sabendo esse sentido aqui, eu consigo correlacionar com a pressão. Exemplo aqui agora, tanto o líquido 1 pode ser igual ao líquido 3, ou o líquido ou pode ser diferente, tá bom? Esse aqui para poder medir o diferencial de pressão. Onde é que eu já vi a utilização desse material aqui? Eu vi num trabalho do professor Frisoni com um amigo meu chamado Anthony, que eles queriam saber a perda de carga de um ponto a outro da tubulação. Então eles utilizavam um esquema parecido com esse, que era uma tubulação de gotejo. Ele botava o medidor de pressão num ponto e o medidor de pressão no outro, e eles tinham esse tipo de tubo em U. Então ele sabia que se a pressão nesse ponto aqui ela ia fazer uma força e esse aqui ia fazer outra. A tendência é que aqui seja a pressão menor. Nós temos a pressão no ponto A. Aí eu tenho o primeiro líquido, né? Então aqui eu vou ter uma altura 1, tá bom? Aqui, observe aqui, desse ponto aqui até esse, eu vou ter uma altura 2. Não sei se eu falei anteriormente, mas como ela tem a mesma altura, essa parte aqui se anula. Então a gente pode até cortar. E aqui eu vou ter uma altura 3. Certo? Então vamos começar de A para B. Pressão no ponto A, a água faz esse sentido. Tá vendo aqui? E esse líquido faz pressão para onde? Todo líquido faz pressão para baixo. Sentido igual? Sentido igual, então eu posso vir aqui e colocar mais. Como eu falei, pressão é igual a peso específico vezes altura. A pressão desse líquido 1 vezes altura 1 dá uma pressão, então eu posso colocar aqui direto. Altura 1, ou peso específico 1, altura 1. Segundo líquido, pressão também, ele faz pressão para baixo. Mesmo sentido que o A faria de A para B? Sim, então, mais. H2, P específico 2, altura 2. Esse líquido faz pressão para onde? Para baixo sempre, o líquido 3. Mas ele está no sentido oposto ao sentido do fluxo de A para B. Então, menos, P específico 3, altura 3. E o líquido B, como é diferente de A, ele faria o sentido oposto de A, também ele vai ser diferente. Menos, pressão no ponto B igual a 0. Essa aqui é a base teórica do estudo dos manômetros diferenciais do medidor de pressão. Então, nos próximos vídeos eu vou colocar alguns exemplos de explicação sobre isso aqui. Até mais, obrigado.